segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Consolador que eu vos enviarei do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Eu vos também dareis, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Estas coisas vos digo para que não vos escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas, e virá a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar serviço a Deus. Eles vos farão isto porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas estas coisas vos digo para que ao chegar a hora vos lembreis que eu vos disse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço para aqueles que vão à peregrinação encomendar o almoço a Dona Lourdinha até quarta-feira, se quiserem ter alguém que lhes faça o almoço. Tem uma proclama para hoje também. Com favor de Deus, da Santa Igreja, querem casar-se Guilherme Funes e Fernanda Comunelo Pinto. Portanto, seja conhecido de todos que ele, solteiro, nascido em São Lugero, Santa Catarina, batizado na paróquia de São Marcos, diocese de Tubarão, Santa Catarina, filho de Leonir Roque Funes e Maria Alice Oening Funes. Ela solteira de Joaçaba, Santa Catarina, batizada na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, diocese de Caçador, Santa Catarina, filha de Patrick Vitório Pinto e Lilian Comunelo Pinto. Os que desejam contrair matrimônio são filhos legítimos dos pais supracitados. Por isso advertimos a todos e a cada um que se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual, ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. E isto advertimos pela primeira vez. Então teremos a nossa peregrinação. A peregrinação deve ser vista como um ato religioso, um ato de oração e penitência, como parece-nos a última preparação antes da festa de Pentecostes, para pedir ao Espírito Santo que venha em nossas almas. Então ela partirá de Murinelli. Uns acham um pouco pesado, e de fato é pesado. Mas lembremos que os franceses costumam fazer Chartres-Paris, outros fazem Paris-Chartres, mas é cerca de 110 quilômetros, distribuído em 3 dias. Dá uma média assim de quase 40 quilômetros por dia. Acho que tem dias que é 40 e o outro um pouco menos. Aqui é menos de 30, e é um dia só. Reconheço que a última subida ali, depois do Hélio, quando todo mundo já está cansado, é pesada. Mas tem os carros atrás que podem levar as pessoas que estão cansadas. Que façam com o espírito de oração, como ela deve ser feita. Lembro também que todo sábado, às 12h30, tem uma catequese dada pelo irmão José Maria para as crianças. Então vejam com o irmão José Maria, que vocês puderem dar aos seus filhos, que eles façam se instruir nas verdades da fé católica e não deixam de ajudá-los. Há também uma pequena reunião, mas por enquanto é muito reservada. Chama-se Confraria das Pequenas Virtudes. Outro dia lhes falarei dessa confraria. Então, o Evangelho de hoje nos diz, o Senhor diz, quando virá o Paráclito? Quando virá. Esse virá indica a liberdade. O Espírito Santo sopra aonde quer. Ele não depende da gente. Ele sopra aonde Ele quer. E Ele com o Pai e com o Filho, Deus é uma suma liberdade com a suma verdade. Não é como a liberdade dos homens, é uma liberdade de uma infinita sabedoria, mas para dizer que Ele não depende da gente, nós dependemos dEle. Por isso não devemos pedir.
Ele não está no nosso serviço, ele está atento às nossas orações, que é diferente. Então, com Venerit Paráclitos, quando vier o Paráclito, ele veio, o Senhor o enviou. Ele não é enviado como um subalterno. Ser enviado aqui indica a origem. Ele procede do Pai e do Filho, mas ele não é alguém que está submisso ao Pai e ao Filho, pois ele é igual ao Pai e ao Filho. Então, o Senhor diz com Venerit, e Venerit Paráclitos. Paráclitos significa consolador. O Senhor, o Espírito Santo, suaviza as penas e nos faz desprezar o que é terreno e, assim, retirar a tristeza da perda do que é terreno. A maior parte das nossas tristezas estão ligadas às coisas terrenas. Perdeu a saúde, perdeu um bem, está se aproximando da hora da morte, perdeu um carro, foi roubado, perdeu uma casa, são tristezas legítimas, não tem dúvida. Mas o Espírito Santo vem nos suavizar essas penas e, sobretudo, quando essas penas vêm do testemunho da nossa fé. Nossa fé ficou penalizado com a excomunhão, mas ele, podemos pensar, foi consolado pelo Espírito Santo. Os mártires, quando iam para o Capitólio ser comido pelas feras, tinham tristeza de deixar essa vida, mas o Espírito Santo os fazia desprezar a vida no bom sentido, ou seja, não botar a vida corporal acima da vida espiritual. Portanto, fazendo desprezar a vida nesse bom sentido, ou seja, pôr a vida no seu lugar, não botar a vida como um bem máximo. O mundo moderno tem um pouco de tendência a isso, porque é sem sentido. Como é que a vida pode ser o bem máximo se ela vai acabar? O bem máximo deve estar em algum outro lugar. O bem máximo não está na vida. Santa Teresinha dizia, é um erro chamar de vida o que passa. O que passa, que vai acabar, provavelmente, do pensamento assim mesmo pagão, se é realmente uma vida é aquilo que está na vida contrária da morte. Se realmente existe uma vida com V maiúsculo, ela deve estar acima da morte. Os mártires preferem, pela doçura do Espírito Santo, pelo Paráclitos, aquele que consola, pela consolação do Espírito Santo, eles vão diante da morte, desprezando a vida corporal para amar a vida espiritual e eterna. Então, eis aí o Consolador. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele consola a igreja, nos consola nessa crise, nos consola nas nossas dificuldades, nos consola naquelas coisas que a gente vê que não tem solução. Tem coisa aqui na Terra que não tem solução. Tem pessoas que vão no médico, o médico diz, e essa doença, como é que eu vou curar ela? Não, você pode controlar ela, mas curar ela é impossível. Você vai ter que tomar esse remédio a vida toda. Ou então, um outro caso mais trágico, vai no médico, o médico diz, não, você tem um câncer, tem cura, ou no estado em que ele está, não tem cura. Mas se lhe dá um tempo assim de vida, sim, um mês. Você sai dali, o Espírito Santo consola, porque se do ponto de vista pagão e humano, ele está sem consolação. 30 dias de vida é pouco, a gente gostaria de viver um pouco mais, mas todos nós vamos morrer. Então, seja 30 dias ou 30 anos, a diferença existe, mas o Espírito Santo nos consola da obrigatoriedade de deixar esta vida. E, sobretudo, no que vai ser dito ainda aqui no final. Então, o Senhor diz, quando virá o Paráclito, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade, que procede do Pai. Ele envia o Espírito Santo, como foi dito já, não como um subalterno, mas indica a origem. O Espírito Santo é exatamente igual ao Filho. Ele não está submisso ao Filho nem ao Pai, pois ele é Deus como o Filho e como o Pai. Mas ele procede do Pai. É por isso que nosso Senhor diz que eu vos enviarei do Pai. O Espírito de verdade que procede do Pai.
Espírito de verdade, o mundo moderno está dominado pela mentira. Gustavo Corsão fez um livro muito interessante, que para quem se interessa na questão de história, tanto de história, né? História do nosso século XX, devia ler. Tem umas passagens talvez um pouquinho que apresentam uma certa dificuldade, mas o livro é muito interessante para compreender o drama do século XX que preparou o que a gente está vivendo agora. Ele disse que esse livro poderia ter tido um outro título. Em vez de século do nada, ele poderia ter chamado o século da mentira. E não é só o século da mentira, são séculos no plural de mentira. O mundo moderno põe lá em cima a Revolução Francesa, por exemplo, é uma mentira. A Revolução Francesa é uma decadência total. O mundo moderno bota a Renascença lá em cima. A Renascença, como dizia um escritor inglês, é uma recaída, é uma volta às consequências mais graves do pecado original. Então, o mundo moderno exalta quem não merece. Acabou de ter no Rio de Janeiro um show que é um sacrilégio a um grau inexplicável. Havia muita gente presente, principalmente o mundo moderno exalta esses cantores que exaltam, que vivem do sacrilégio, que têm o seu sucesso em cima do sacrilégio. O mundo moderno gosta disso. Então, é o espírito da mentira, o espírito do erro, o espírito do sacrilégio. Né? Então, o mundo moderno está impregnado dessa vida, dessa antivida, que é a mentira. E a Idade Média é considerada como idade de trevas, outra mentira. A Inquisição é considerada como uma coisa ruim, outra mentira. As cruzadas, muitas vezes consideradas também como um erro, um pecado, outra mentira. Lutero considerado como um homem eminente, outra mentira. Buda considerado como um personagem venerável, outra mentira. E assim por diante. Nosso Senhor considerado um grande chefe, como Maomé, como Buda, outra mentira. Nosso Senhor não é um chefe respeitado, Ele é Deus. E não há senão Ele que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Então nós vivemos num mundo de mentira. E o Espírito Santo, ao contrário, é um Espírito de verdade. Ele vai nos ensinar, através da igreja, onde está a verdade. A verdade sobre Deus primeiro. Um só Deus em três pessoas, coisa que os muçulmanos negam e combatem. Sobre Nosso Senhor, sobre Nossa Senhora, que os protestantes combatem e procuram rebaixar. Então, o Espírito Santo é que ensina a igreja. E quando a igreja nos ensina, é o Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo é o Espírito de verdade que dá assistência na proclamação dos dogmas, na canonização dos santos. Por isso, como o Sr. Lefebvre dizia, que essas canonizações de hoje não são válidas, dizia ele, porque nada para o liberal é definitivo, ou seja, nada provém do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, que o Espírito diz é para sempre, mas os modernistas e progressistas, para ele a verdade é em função do tempo. A Pascenda de São Pio X foi boa para o tempo que ela foi escrita, mas não é mais agora. Espírito de erro, espírito de e as canonizações, mesma coisa. As canonizações, a mente de um liberal, de um modernista, ela é provisória, ela não é definitiva. Eles não creem na verdade definitiva. Então, há um choque entre o modernismo e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de verdade, e o modernismo, o progressismo, o mundo moderno é o contrário, é um espírito de mentira, de erro. Então, o Espírito Santo que nos será enviado diz ao Senhor, Spiritus Veritatis, ele é o Espírito da verdade. Ele testimonium peribebit de me. Ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo animando a igreja, sendo a alma da igreja, o Espírito Santo sendo o Espírito de santidade, ele dará testemunho de nosso Senhor, porque o mundo todo pode ver os frutos do Espírito Santo na vida dos santos.
numa Santa Teresinha, no São Bento, no São Teodécio, no São Curadães, no São João Bosco, na Santa Bernadette, em todos os santos está ali o testemunho do Espírito Santo. Você quer saber onde está a verdade? Veja o que o Espírito Santo faz na igreja. Veja a constância dos mártires, a fidelidade dos confessores, a inocência, a castidade das santas virgens. Em tudo isso, o Espírito Santo dá testemunho. O mundo, como não quer isso, o mundo combate isso, mas o mundo combate a verdade e por isso ele será punido. Porque o Espírito Santo deu testemunho. Basta que alguém tenha um pouquinho de sinceridade, ele descobre onde está a verdade. O testemunho que o Espírito Santo deu está ao alcance de todo mundo. Quem fez tantos milagres como o Padre Pio? E se o Padre Pio fez milagres, significa isso. E se os milagres dele são verdadeiros, significa isso. Significa que o Espírito Santo anima e dá testemunho através dos santos. Os santos são todos católicos. Não existe santo que não é católico. Santidade está na igreja. E a santidade é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não cessa de dar testemunho. Quem teve tanta sabedoria como São Tomás? Quem deu essa sabedoria aos doutores da igreja? O Espírito Santo. Quem deu essa firmeza a Dom Lefebvre? O Espírito Santo. E assim por diante. O Espírito Santo que dá testemunho de Nosso Senhor. Ele testimonium peribebit de me. Ele dará testemunho de mim. E vós também vos darei testemunho de mim. Então, Nosso Senhor diz que nós também devemos dar testemunho de Nosso Senhor pelas nossas palavras primeiro, por tudo, né? As palavras e os atos, porque há muitas pessoas que vão se converter ainda. Tem pessoas que estão no mundo e que se salvarão. Frequentemente, quase que normalmente, elas se convertem por causa de outras pessoas. Então, esse testemunho que a gente deve dar uma vida católica, de uma vida reta, de uma vida de oração, uma vida de virtude, é esse testemunho que muitas vezes vai converter pessoas que são membros da igreja. Ou então, um dentre nós está assim como tentado a pegar um caminho errado e que a presença, o testemunho de um outro vai fazê-lo se firmar no bem. O testemunho dos pais confirma os filhos no bem. Se os pais não dão testemunho, se os pais vão ao templo protestante, se os pais estão sempre na televisão, vendo que é mais divulgar na televisão, ter uma tela em casa não é ter televisão. Você vê na casa de alguém uma tela, tem gente que usa a tela para dar aula, tem usa a tela para outra coisa, até para eu sou contra os filmes pode às vezes estender um pouquinho, mas os filmes em geral, fora o Marcelino Ponivini e alguns outros, sobretudo os filmes históricos, não são bons. O mundo de hoje não. O mundo de hoje é fraco, né? Quando ele é perverso. Não há muita elevação no mundo de hoje. A elevação do canto gregoriano, por exemplo. Deve procurar compreender o canto gregoriano. A arte, a verdadeira arte, eleva a alma. Mas o que tem na televisão não eleva. E os filmes, em geral, não elevam muito também, não. Infelizmente. Um ou outro, talvez, mas Porção dizia, é melhor ler uma história no livro do que vê-la no filme. Porque lendo, dizia que era melhor. A inteligência funciona mais. No filme a gente está um pouquinho hipnotizado, assim. Hipnotizado, um pouquinho assim, passivo demais. Não é um pecado, né? Mas, digamos, é menos nobre do que ler um livro. O livro você reflete. O livro a imaginação funciona, porque lá descreve como é que era um lugar, e você mesmo vai imaginando como é esse lugar, seguindo as indicações, se é um grande escritor, ele vai descrever com muita perfeição uma situação, tudo isso. Então, a imaginação funciona, o raciocínio, a inteligência funciona, conforme o tema do livro, né? E assim por diante. Então, dá preferência a isso. Agora, eu não gosto de ver um jogo, não tem problema. Agora, se só vê jogo e nunca lê um livro sério, está faltando
não está dando um bom testemunho aos filhos. E o Senhor disse: vós darei testemunhos de mim, vós, cada um de nós. Nós temos que dar testemunho de Nosso Senhor, para que seus filhos sigam um bom caminho. Não é só os pais que dão testemunho, os pais são os principais testemunhadores, por assim dizer, junto aos filhos. Os filhos estão sempre com os pais, sobretudo quando são pequenos. Então, peçamos a Deus que nos prepare para essa festa de Pentecostes, que nos dê esse gosto pelas coisas de Deus, que nos dê essa consolação do Espírito Santo nas provações desta vida. A gente não se deixe levar pela tristeza, não se deixe, sobretudo, deixar-se levar com certa revolta, né? Que às vezes pode rondar uma alma. E lembrar do que diz Nosso Senhor no final: estas coisas vos digo para que não vos escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas. O equivalente à sinagoga hoje são as igrejas. O Sr. Lefebvre sendo excomungado, Dom Antônio também, e nós não tendo acesso às igrejas que os católicos construíram. Virá a hora em que qualquer que vos matar, julgará prestar serviço a Deus. Matar, o que foi acontecido durante toda a história da igreja. Os romanos achavam que estavam fazendo a coisa correta, e assim por diante, e vai continuar até o fim. Eles vos farão isto porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Se eu pudesse dizer, a ignorância religiosa é a principal responsável da maioria das almas que se perdem. A ignorância religiosa dos infiéis, a ignorância religiosa dos protestantes, a ignorância religiosa dos que deixam a igreja, a ignorância religiosa dos modernistas, etc. E aí, no finalzinho, ele diz as seguintes palavras: mas estas coisas vos digo para que quando chegar a hora, eu penso que o texto latino diz a hora deles. A hora deles chegou, eles estão aí. Modernistas dominam, a maçonaria domina, os inimigos da igreja dominaram no Concílio Vaticano II, dominam na política mundial, eles dominam, estão realmente por cima. Mas isso não deve ser um problema para nós. Os vandeanos morriam serenos, a maior parte deles, ao menos, porque eles sabem que é muito melhor a vida eterna do que essa vida aqui. E essas perseguições não abalam um bom católico. Eles sabem que morrer, como diz esse canto vandeano, os canhões estão troando, o amigo se estemido, e alguns continuam, né? Não, só temos um medo de ofender ao Senhor. Mas eles vão desonrar e derrubar seus corpos. Nós só temos uma honra, é a honra de Nosso Senhor. Então, os bons soldados, os bons católicos, não têm senão um medo, é defender ao Senhor. Só tem uma honra, é a honra de Nosso Senhor. Por isso estão tranquilos. Os demônios, os inimigos, os malos, só podem matar o corpo, mas não podem matar a alma de alguém que se confia no Senhor e que recebeu o Espírito Santo. A intercessão da Virgem Maria, sempre lembrar que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi primeiro, veio sobre Nossa Senhora e depois sobre os apóstolos. É ela que é a esposa do Espírito Santo, ela que, como disse um marido que ama Monfort, o Espírito Santo não faz grandes maravilhas nos tempos de hoje, porque ele não vê Nossa Senhora bastante presente na alma de cada um de nós. Mas se ele vê Nossa Senhora na alma de uma pessoa, ele se precipita para ir realizar grandes maravilhas. Maravilhas que não são assim maravilhas de sair voando, é maravilha de carregar a sua cruz cotidiana, de fazer a sua salvação humildemente, mas ao mesmo tempo gloriosamente, ou seja, merecendo a glória da vida eterna. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.